para começar de verdade, porque nós somos pontuais. Hello, deu certo! Deu. Vamos deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca. Que linda, gente! Olha a minha convidada de Obrigada. hoje. Você Tem também tá muitas histórias maravilhosa. para contar. Eu tinha que me preparar também, né? Porque eu não podia vir por baixo. Eu já Deu sabia o um que vinha tapa. daí. Ah, deu um tapa Então, né? claro, né? Até porque a senhorita tem muitas histórias para contar. Olha, já tenho elogios Ai, aqui, vai gente. ser uma noite maravilhosa. Tenho Ai, minha certeza que a amiga. gente vai ter muito. Isso mesmo. Minha amiga está entrando, eu acho que eu já vou ficar aqui, não vou mais nem sair, porque tem tanta gente legal, Boa, gente, boa. não Ai, é? maravilhosa é você, Você acha que amiga. a gente Imagina, continue? Você acha que a gente continua ou a gente encerra e entra de novo? Só para dar um Não, a gente tchan. pode continuar, né? Se você já quiser, Continuar? se você já quiser Olha, fazer essas Cândido Araújo perguntações. entrou. Uhum. Então, gente, a gente vai continuar daqui, não vamos terminar nada. Tá. Eu estou muito feliz em poder fazer essa live, apresentar para o mundo essa pessoa que eu tenho muito orgulho de dizer que é minha irmã, né? Ah, Somos irmãs por parte de pai, apesar de que poucas pessoas sabem, é. mas somos, né? Filhas do mesmo pai, de mães diferentes. E eu tive muito orgulho de contar essa história porque é um exemplo muito grande para mim também, inclusive. E também porque eu sei que tem muitas pessoas nessa situação, né? Na mesma situação de Sim, querer realizar um sonho, mas infelizmente a barreira, várias situações acaba atrapalhando, né? sim, com certeza. Então eu queria primeiramente agradecer por você ter aceitado, né? Imagina. E, Prazer. e assim, eu tenho umas perguntas que eu fiz na divulgação dessa live. E muitas pessoas, até quero agradecer as pessoas que participaram e que mandaram as perguntas. Não ia ser uma entrevista, porque eu não sou jornalista, né? Mas como é tão interessante, é um assunto tão interessante, eu fiquei também impactada em saber que realmente as pessoas têm interesse nisso, Uhum. que vieram várias perguntas. Eu até escrevi aqui várias perguntas para não, né, não atrapalhar. E queria dizer que ela é mãe, tem 2 filhos maravilhosos. Ai, Inclusive obrigada. tem um que já é adulto, né? Já saiu de casa. Já. E tem um que já vai sair também, né? Ai, Infelizmente. não. Sinto te informar, né? É. Então, é justamente onde entra essa questão. Por exemplo, você casa, forma uma família, tem os filhos saem, vão formar a família deles, vão formar a vida deles, e você, onde fica, né? E as pessoas realmente ficam nessa situação. Às vezes muita gente cai até em depressão porque não sabe o que fazer da vida. Entre aspas, acaba porque a pessoa só aprendeu a ser mãe, então é um pouquinho ruim, mas é normal. Eu estou aqui na Suíça e ela está no Brasil, então é natural. Mas eu queria te perguntar, Aham. fazer a primeira pergunta, né? Que depois de quantos anos você decidiu retornar aos estudos? Assim, depois de quanto tempo parada, sem estudar? Como foi esse processo? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Cristiane, como a Camila já me apresentou, nós somos irmãs. E a gente resolveu fazer essa live hoje para nós mulheres se sentir um pouco mais forte. A gente não sabe o quanto a gente é forte, como mãe, como mulher. Então é assim, eu casei, eu já tinha um filho quando eu me casei, porque eu já fui casada 2 vezes, né? E aí no meu segundo casamento eu engravidei e na verdade assim, eu fui mãe, eu já era mãe, fui mãe novamente. Então na minha vida eu achei assim que faltava algo. Não que não ser mãe não seja bom, é maravilhoso. Só que a gente chega uma certa idade que a gente quer se sentir útil, na verdade, porque
a gente pode ser mãe, a gente pode ser profissional, porque nós mulheres, eu acho que a gente carrega um fardo assim muito grande, né? Depois que a gente se torna mãe, dona de casa. Então eu quis voltar a estudar depois de passado uns 10 anos. E eu tinha terminado, e aí, conversando com um amigo, ele falou: por que você não volta a estudar, né? Você é tão jovem ainda. Por que você não tenta, né, se formar e tal? E aí, é bem engraçado, porque na época eu falei assim: nossa, não, agora já acho que já não é mais pra mim e tal. E aí aquilo ficou na minha cabeça, fiquei me perguntando realmente, por que que eu não volto a estudar, né? A gente é tão bom aprender e tal. E aí eu ainda não tinha me decidido. Eu gostava muito de educação física. E eu falei, ai, mas eu posso. Eu queria, às vezes, prestar um concurso. A gente começa a entender como funciona a nossa, nosso STF, o nosso. Como funciona tudo. A vida, né? Então a gente acaba pegando gosto, né? Até porque o aprendizado, na verdade, Mas é porque você era uma pessoa curiosa. sim, também. Mas para mim foi assim, foi ótimo ter voltado a estudar, porque a gente Depois de pode. 10 anos, né? Depois de 10 anos. Fiquei muito tempo parada, né? Uhum. Então, assim, na verdade foi um amigo que E me que deu incentivou essa, a incentivou. voltar. Isso é interessante. Isso é uma coisa que eu estou querendo dizer, que a nossa live é justamente para isso. Às vezes tem pessoas querendo realmente voltar a estudar, mas não tem aquele incentivo, né? Tá Não, e outra sozinha, coisa. tá insegura, né? E é difícil, porque você fala, nossa, e aí? Tô 10 anos né, sem saber como que é. Aí você entra na faculdade, tem aquela molecada nova que começa junto com você, aquela molecada que acabou de sair da escola, e Uhum. tá assim, a milhão, e você tá, tipo assim, perdido no meio daquelas crianças, né, vamos dizer. Perfeito. Mas, assim, o que eu diria para quem parou e quer voltar, vale super a pena, compensa muito. Porque você te abre a mente, na verdade, né? Então você já respondeu a segunda pergunta, que era o que te motivou a retornar aos estudos? Sim. Para mim foi uma motivação. Você volta a pensar e você fala, nossa, realmente, né? Por que que eu não recomeço de novo? E assim, lembrando, gente, que eu já reprovei 2 vezes na prova, porque a gente só se torna advogada depois que a gente passa na UAB. E aí eu já reprovei 2 vezes. Na minha terceira vez eu consegui passar agora. Passei na Uau, primeira fase. uau. E isso também me desmotivou um pouco. Quando eu reprovei a Hum? segunda vez, eu falei, nossa, eu me senti um pouco assim, me senti um pouco para Desmorona um baixo. pouco, né? O mundo Mas aí desmorona um pouco. depois eu falei, não, eu já terminei, eu vou até o fim, eu vou lutar para mim conseguir o meu objetivo. Aí passei. Agora, com essa época de pandemia que a gente está vivendo no mundo, eles adiaram a segunda fase, né? Agora prolongaram para agosto. Vamos ver se a gente consegue finalizar Deus em quiser. Já agosto já aí essa teremos prova. a advogada, finalmente, né? Se Deus Porque, quiser. e deixa eu te falar, e como foi a conversa em casa? Já que você disse, né, que foi através de um amigo, mas assim, você tinha um marido, tem, né? Ricardo, um Tem. beijo, deve estar assistindo, meu Aham. cunhadão. E os filhos também, né? Então, assim, tudo muda, né? Não é uma coisa que você não é sozinha, você não decide, simplesmente vou lá, me matriculo Olha, falando nele, apareceu, tá de olho em nós. Oi, amor. Um oi aí. Pois é, então, eu queria perguntar isso, se assim, como foi a conversa com o Ricardo, né, com os filhos, ou se realmente você estava tão decidida que você disse, não, eu vou e basta. Não, assim, na época que eu decidi, eu falei, eu acho que eu quero voltar a estudar, eu acho que vai ser bem bom para mim.
porque eu trabalhava com ele ainda na época, né? A gente tem uma microempresa de reciclagem. Então, na época, não, eu ainda ajudo ele, assim, mas muito esporadicamente, assim. Então, mais com coisas de Claro, burocrática, né? burocráticas. É, Já mas já ajudo será a ele também. advogada da empresa. Mas eu ajudo ele também no braçal, se precisar, né? Então, assim, ele super apoiou de cara. Falou, não, Uau, se é isso que você quer, vamos tentar encaixar as coisas e com certeza ele me ajudou muito, ele me deu muita força, ele me deu, assim, ele me anima. Igual, quando eu reprovei, ele falou: ah, não liga não, é só é mais uma prova. Quantas pessoas já não reprovaram? Ele certeza. foi assim, Parabéns para esse homem, parabéns, me... porque nem todos são assim, né? Nem É todos, a gente verdade. sabe que nem todos são assim. E para isso a gente também tem que ter força, tem que ter o nosso braço também, né? Não, Tem que ter força de não, vontade. Então, é isso essa mesmo. parte de casa eu acho que foi a menos difícil, porque ele me incentivou e falou: se você quer fazer, faz. Tanto que eu, assim, que eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ele falou, ia pensar, não, porque já tem os filhos, e aí vai ficar corrido. E nessa época a gente morava muito longe, a gente tinha comprado uma casa bem longe, assim, do nosso trabalho, e ficava muito corrido, porque eu chegava, tomava banho rapidinho, comia alguma coisa e já corria para a faculdade, chegava às vezes 10h30, quase 11 horas. Então foi uma época bem corrida mesmo. Agora que a gente mora em outro ponto da cidade, que é um pouco mais perto, que foi no finalzinho da faculdade, que foi melhor, assim, que eu achei melhor. Mas teve uma época que foi bem, um pouco bem difícil. Mas, né, a Mas gente não tem como. A gente é, passa por essas fases mesmo, acho que até para evoluir, né? com certeza. Eu queria saber, você acabou de dizer uma, né? Quais foram as barreiras? Se teve alguma, claro. Você acabou de dizer que teve a distância. Essa foi uma das barreiras, assim, que era, a gente se sente um pouco cansado. Você fala, nossa, eu não vou, porque são 5 anos e chega uma época que a gente se sente assim, fala, nossa, eu tô cansada, tô exausta. Porque além da faculdade, a gente precisa estudar bastante, porque as provas são difíceis, não é fácil. E aí a gente tem essa questão de passar na ordem, né, na UAB. Então, se você não estudar, você não consegue passar, porque eu tenho me São dedicado 2 cursos, né? 2 testes, 2 provas. Isso é a mais difícil. 2 fases. Então, depois que eu saí da faculdade, eu entrei no cursinho, porque a maioria das pessoas entra no cursinho porque a lei muda assim, a todo tempo. Então, a gente tem que ficar se atualizando, né? Entrei no cursinho, essas 2 provas que eu reprovei, eu estava sozinha em casa. Então, eu achei que eu estava pecando em alguma coisa. E aí, depois que eu entrei no cursinho, aí eu consegui passar. Então, eu acho que me ajudou muito. Depois que eu terminei a faculdade, entrei no cursinho, me deu uma. Dá Não uma que luz, né? a faculdade não prepara a gente, porque prepara sim. Claro, Mas o cursinho, ele te foca naquilo que eles vêm de provas anteriores, então eles meio que te joga para com você certeza. fazer. E como foi o cansaço? Porque, assim, eu já estudei, fiz faculdade também, então eu saía direto do trabalho para a escola. E tinha dias que realmente eu não queria. Era um dia que eu queria ir para casa, dormir, descansar. E assim, a minha diferença para você é que eu não era casada na época e Uhum, não tinha filhos. Então eu uhum, imagino assim que o seu cansaço era triplo, né? O meu era com apenas um certeza. cansaço que era o trabalho. É, Como era para você de passar por isso? porque O que você assim, fazia? a- Orava, sei lá, fazia o que isso tem tinha. que ter sempre, né? Todos os dias. Mas assim, quando quando eu trabalhava com meu marido, que eu trabalhava com ele e ajudava ele mesmo, pegando no pesado com ele mesmo. Uhum. E aí a gente chegava em casa, às vezes eu estava bem cansada, mas aí eu falava, não, eu não posso desanimar, eu tenho que. Eu deitava um pouco, coisa se desse para descansar uns 10, 15 minutos, colocava as pernas para cima, tomava um banho, comia alguma coisa, porque se você deitar e bater aquele desânimo, você não
Você não levanta mais do Então sofá. era pé na tábua, né? Era assim, chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, porque às vezes quando a gente fazia comida, às vezes sobrava no almoço, a gente sempre, às vezes não voltava para casa para comer porque Ia era se muito adaptando, né? longe. E Ia aí se a adaptando. gente vai se virando, né? O marido vai se virando também, vai aprendendo a fazer alguma coisa, um lanche à noite, porque à noite é mais fácil você comer alguma coisa. Então, eu falo assim que